Sejam completamente bem-vindos a mais um episódio. É o primeiro desde que começou o Mundial 2026 e já há muita coisa para se falar. Ainda só se passaram 4 dias de Mundial e já houve, muita coisa para se debater. Eu tenho feito já agora o rating de cada um dos jogos, avalio de 0 a 5 estrelas e o melhor até agora foi o Países Baixos-Japão. Mas para saberem isso tudo, vão às plataformas habituais de streaming de vídeo, como streaming, estou a falar bem, TikTok, o YouTube Shorts, o Instagram, passem por lá, está lá tudo, todos os resumos de avaliativos de cada jogo. Tem sido um Mundial interessante, ainda não houve nenhum 0-0 em 12 jogos, o que acho que é bom. Creio que foram 12 ou não. Foram 8, 10, 12, eu acho que foram 12. Portanto, tem sido positivo. Também tenho gostado aqui e ali da qualidade de algumas seleções de quem não esperávamos tanto. Por exemplo, o Curaçao, apesar de ter levado 7-1, até me surpreendeu. O próprio Japão não esperava que fizesse um jogo tão bom frente aos Países Baixos, mesmo sem Endo. E a Costa de Marfim, confesso, também me surpreendeu. O Equador não tanto, porque já estava à espera que fosse pujante. A Costa de Marfim não imaginava que fizesse um jogo tão bom frente ao Equador, e esse também foi um jogo muito bom. Aliás, o dia de ontem, domingo, foi muito bom a nível de qualidade futebolística. Apesar de haver ali dois resultados muito desnivelados, que foi o Alemanha 7, Curaçao 1 e o Suécia 5, Tunísia 1. Mas já vou falar de cada um dos jogos. Antes disso, quero só fazer aqui a revisão da matéria que vamos estar neste episódio, nomeadamente falar dos Silvas que vêm para Portugal, o Marco Silva e o André Silva. Marco Silva junta-se ao Benfica, André Silva junta-se ao Futebol Clube do Porto. E também ali uma dança de treinadores que faz com que César Peixoto vá para o Wolves e que Luís Pinto vá para o Gil Vicente. Uma dança de treinadores que eu acho que vai ser positiva para os clubes envolvidos. Também quero fazer a antevisão ao jogo com o Congo, vai ser o primeiro jogo de Portugal na competição e obviamente tem que fazer a antevisão, mas antes disso vou então falar dos jogos que já decorreram até agora do Mundial. Acho que é algo que é importante fazer, antes de mais só fazer referência à camisola que estou a vestir hoje da Nigéria, como podem ver. A camisola gosto muito de... tem JJ Okocha inscrito atrás, portanto fazer uma menção a esta belíssima camisola que tenho vestida. Desculpem a falsa modéstia, mas eu gosto muito da camisola e acho que tive bom gosto no escolho. Na escolha. Bem, vamos então aos jogos que tivemos até agora no Mundial. Começámos por um México-África do Sul que foi aborrecido, foi lento, teve uma qualidade técnica fraca, mas valeu pela emoção mexicana, valeu pelo facto de se atirar adeptos ao ar, mas numa boa, em confraternização. Portanto, valeu por isso, e tenho visto vídeos também dessa confraternização. Pronto, vocês percebem, tenho visto esse tipo de vídeos e deixa-me agradado que haja também esta multiculturalidade e esta paz na diversidade, por assim dizer, e até a procura por este tipo de momentos. É bom ver, e foi ótimo ver sobretudo aquele clash entre adeptos sul-coreanos e adeptos mexicanos. Vi muitos adeptos sul-coreanos a receberem beijos, xoxos, linguados, tudo, e pronto, às vezes o futebol também é isto, também é amor. Mas fora filosofias, foi o primeiro duelo foi então um bocadinho aborrecido. O segundo já foi melhorzinho, não sei se tem a ver com o calor ou não, mas a verdade é que o jogo entre a Chequia e a República a Chequia e a Coreia do Sul foi muito positivo em termos de qualidade futebolística, foi muito emocionante. Se calhar a primeira parte vimos um domínio excessivo da Coreia do Sul, a Chequia conseguiu estabilizar depois da pausa para a hidratação. Depois, na segunda parte, tivemos um jogo aí sim mais ativo, em que os golos foram caindo. Confirmou-se a tendência da Chequia para as bolas paradas, e a Coreia do Sul, confesso, muito melhor do que aquilo que eu esperava. Foi uma das seleções que me surpreendeu. Grande jogo daquele meio campo, que acho que ajudou a que a equipa
conseguisse, imaginem, eu vi muitas vezes aquele meio-campo a ser, a ter um espaço muito distante entre a linha defensiva e a linha de meio-campo. E acho que isso foi muito bem coberto, pela linha média da Coreia do Sul. E isso fez também com que, contrastou, digamos assim, com a falta de frescura do meio-campo da Chequia, que a meu ver, pronto, está muito dependente da tal questão das bolas paradas e do jogo físico. A Coreia do Sul contornou isso muito bem e acho que merece a vitória de forma clara. Para já, a Coreia do Sul e México no primeiro lugar do grupo A estão a fazer tiveram entradas promissoras. Queria só fazer uma menção ainda ao gol de Raul Jiménez. É uma história que nos enche o coração ver um jogador que teve a carreira em risco e agora aos 30 e tal anos consegue marcar um gol no Mundial, é algo que ele se calhar pensava não atingir e atingiu, portanto é uma história bonita, não é? E ver o festejo dele emocionado, emocionou-me a mim também, portanto foi bonito de se ver, sim senhor. Gostei muito de ver o gol do Raul Jiménez e pronto, a vitória do México é também bonita porque é uma seleção anfitriã a confirmar então a tendência de uma seleção anfitriã ganhar jogos ou ganhar o jogo de abertura. Também aconteceu com os Estados Unidos, não aconteceu com o Canadá, mas é muito raro uma seleção anfitriã abrir o torneio a perder. Isso aconteceu apenas uma vez, em 2022, curiosamente, com o Qatar a perder frente ao Equador. No grupo B tivemos um Canadá, estava agora a falar do Canadá, Bósnia. Bom jogo do Canadá, era uma equipa muito ágil, muitos guias, já se estava à espera que fosse assim, mas que depois no último terço a coisa pudesse não funcionar tão bem e confirmou-se. Infelizmente o Canadá fez um jogo nessa onda, ou seja, uma equipa que consegue até chegar ao último terço contrário, mas quando lá chega não consegue definir, faltava o último passo, faltava um remate à baliza, faltava maior instinto matador, por assim dizer, e sofreram o golo se calhar um bocadinho contra a corrente. Não é que a Bósnia tenha feito apenas figura de corpo presente e tenha sido muito cínica, acho que tem mais futebol do que possa parecer. Mas lá está, a forma como se apresentou frente ao Canadá foi um bocadinho mais expectante e é normal que assim seja. Fiquei contente por ver o gol do Canadá, porque é uma seleção por quem eu tenho apreço, até por ter familiares no Canadá, e deixa-me muito expectante que este ponto seja apenas o primeiro de vários que vão conquistar neste Mundial. Relembro que o Canadá ainda não tinha conquistado qualquer ponto em Mundiais, não deixa de ser frustrante, digamos assim. Tiveram 2 participações, 6 jogos, 6 derrotas, conseguiram o primeiro gol no Mundial do Qatar, agora conseguem o primeiro ponto. Vamos lá ver se conseguem então conquistar a primeira vitória frente à Suíça ou frente ao Qatar. Ambas as equipas também disputaram o primeiro jogo, por acaso disputaram à mesma hora do Canadá, que foi às 8 horas em Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, e foi no dia seguinte. Um empate a um golo que mostra se calhar o excesso de confiança da Suíça. Eu acho que a Suíça marcou o golo e encostou-se um bocadinho. Também mostra a falta de referências da Suíça. Acho que estão agarrados a referências do passado, como o Xhaka, por exemplo, ou o Ricardo Rodrigues. São jogadores que já vêm de trás e que pronto, eram jogadores muito úteis se calhar há 10 anos e agora não têm a mesma frescura. Continuam a ser úteis. Eu não queria não queria falar tanto da perspectiva da utilidade, mas são jogadores que eu acho que não acrescentam tanto quanto acrescentavam há 10 anos, e são jogadores que também demonstram que a qualidade da Suíça está a cair um bocadinho. Claro que há novas estrelas a aparecer, como o Dam Nedói e o Manzambi, mas o estatuto balneário acaba também por se sobrepor, e o Manzambi, por exemplo, não foi titular e, a meu ver, merece essa titularidade. Este é um grupo muito nivelado, embora nivelado por baixo. Aliás, o grupo A e o grupo B são nivelados por baixo, a meu ver. O grupo D também, talvez. O grupo C, não. Foi no grupo C que houve um dos duelos mais aguardados, o Brasil-Marrocos, empate a um golo, e meus amigos,
o show de bola que o Marrocos deu naquela primeira meia hora, ui, ui, muito cuidado com eles. Aquele meio-campo funcionou muito bem e o Brasil viu-se com muitas dificuldades para reter a bola, para ganhar ali, se calhar, o duelo do meio-campo frente a esta seleção africana que eu acho que vai outra vez chegar longe no Mundial. A minha primeira perspectiva não era esta, mas depois de ver este jogo, meus amigos, eu acho que vou. Talvez modifique a minha previsão. Eu até estive a falar com um amigo meu sobre. E ele chamou a atenção para o facto de eu não estar muito confiante em relação a Marrocos, e de facto não sei se seria saudável prever que chegassem assim tão longe no Mundial, ou pelo menos chegar às meias finais. Acho que pode ser um bocadinho difícil, mas a verdade é que depois de ver o que vi frente ao Brasil e se confirmar esta tendência frente ao Haiti e frente à Escócia, eu acho que a coisa pode dar certo, e terminando no primeiro lugar no grupo, ficam se calhar com uma perspectiva mais interessante no que toca à passagem a fases seguintes. Acho que pode acontecer. Quanto ao Brasil, já estava à espera que não correspondesse às expectativas criadas pelo povo brasileiro, que são sempre muitíssimo elevadas, e é na perspectiva da conquista do Hexa. Agora, percebo o sonho, mas também acho que há muitas limitações nesta seleção brasileira. Houve alguns jogadores que me deixaram de pé atrás, não vou mencionar quais, mas dá-me a sensação que este Brasil não é o Brasil de outros tempos, e está até muito longe desse tempo. Mesmo o Brasil de 2014, acho que até é inferior a esse Brasil, e muito inferior ao de 2002. Isso aí nem se fala, não é? Portanto, acho que tem havido uma quebra, não digo acentuada, mas se calhar gradual, da qualidade, e isso tem-se feito sentir. Vini Júnior fez um empate e fez um bom jogo, a meu ver. Ainda assim, acho que não foi muito por rasgos individuais, e foi um Brasil, se calhar, à imagem do Ancelotti, quando estava no Real Madrid, em que acabava também por consentir algum domínio, e pronto, acabou por ter um resultado positivo. Eu acho que acaba por ser um bocadinho enganador face àquilo que o jogo deu, digamos assim. Ainda assim, aliás, deixem-me só reformular a questão do Ancelotti. Digo, a abordagem do Brasil é a imagem do Real Madrid de Ancelotti, mas quando jogava contra equipas grandes. E não podemos considerar Marrocos uma seleção superior ao Brasil, ou ao mesmo nível. Teria que estar eventualmente abaixo. Teoricamente estaria abaixo, e não está. A meu ver, não está, e tem ali muita qualidade e está muito bem trabalhada. Portanto, muito cuidado com esta seleção de Marrocos. As outras seleções do grupo são a Escócia e o Haiti. Eu tenho grandes expectativas, ainda tenho, para a Escócia. Venceu apenas por 1-0. O gol de John McKean, eu acho que podia ter marcado mais, mas depois do golo, e mesmo a entrada em campo foi um bocadinho nervosa por parte da Escócia. Acho que a seleção entrou um bocadinho temerosa, um bocadinho a lembrar-se de que era, se calhar, digo eu, que era podia conquistar a primeira vitória depois do Mundial de 1990. Sentiram-se ali alguns tremeliques, e acho que esta seleção é capaz de melhor. Eu fiz uma previsão para a Escócia de chegar um bocadinho longe, na perspectiva de ter Billy Gilmour. Não tendo, pode ser um bocadinho diferente, mas acho que a dupla de meio campo, McTominay e Gilmour, que vem do Nápoles, podia ser útil. Não vai ser porque não está lá o Gilmour, mas está lá John McKean e está a McTominay, que eu acho que podem ser dois elementos fundamentais mesmo para o apuramento da Escócia. Uma vitória já deixa a equipa bem encaminhada. Vamos ver o que é que consegue fazer agora frente a Brasil e Marrocos, não é? Que será forçosamente um bocadinho mais complicado. Mas é curioso que eu vejo mais facilmente o Brasil a golear o Haiti do que propriamente Marrocos. Parece-me haver ali... o Haiti parece ser uma equipa que pode ser facilmente surpreendida ou facilmente atropelada, entre aspas, por uma seleção com muita qualidade técnica. E nessa perspectiva reconheço qualidade técnica a Marrocos, mas o Brasil tem muito mais, embora taticamente não seja tão organizado. Portanto, é este o resumo do grupo C. Quanto ao grupo D, os Estados Unidos venceram, e bem, que grande entrada,
frente ao Paraguai. Bom jogo de Pulisic, assumiu ali o papel de Capitão América, por assim dizer, e fez uma primeira parte extraordinária. O intervalo já estava 3-0 e já dava para gerir a partida. Eu acho que foi o único jogo em que uma seleção pôde entrar, resolver o jogo e depois descansar. Mesmo a Alemanha e mesmo. Quer dizer, o jogo da Alemanha ao intervalo já estava praticamente resolvido, mas se calhar a Alemanha e a, e a Suécia não tiveram tantas facilidades assim, apesar de terem ganho por uma margem maior. Mas bom jogo dos Estados Unidos, uma dinâmica ofensiva muito interessante, aqueles flancos funcionaram muitíssimo bem, tanto com o Dest como o Robinson em ambos as laterais, muitíssimo bem. Depois o Balogun também a movimentar-se de forma horizontal, a permitir apoios, a permitir interiorizações dos extremos, a funcionar muitíssimo bem. Ótima organização dos Estados Unidos, é uma seleção a ter em consideração para o futuro próximo, sem dúvida alguma. Venceu por 4-1 o Paraguai, não me espanta a vitória, espanta-me os números e é a ter em conta para o futuro. Também fica espantado, foi com a derrota da Turquia frente à Austrália, e atenção, a vitória é preocupante para a Turquia, mas eu continuo a ver ali qualidade nesta seleção turca, continuo a confiar neles. É a tal história do não confiar em quem, em quem nos deixa mal, não é? Mas eu acho que a Turquia pode eventualmente fazer uma boa figura ainda no Mundial. Claro que não vai ter vida fácil frente aos Estados Unidos e vai ter que vencer obrigatoriamente o Paraguai para sonhar com o terceiro lugar, em ser um dos melhores terceiro lugares, caso lá está, a Austrália assuma o favoritismo, quer dizer, caso a Austrália vença o Paraguai, eventualmente, não sei se isso vai acontecer ou não, mas mesmo o empate da Austrália frente ao Paraguai obriga a que a Turquia tenha que conquistar pontos frente aos Estados Unidos, e eu não sei se isso será possível face àquilo que vi dos Estados Unidos e vi da Turquia. É preocupante porque a Turquia é sempre uma seleção que é muito emotiva e traz a campo essa mesma emotividade que acaba por deixar para trás um bocadinho os resultados e acaba por sabotar um bocadinho a equipa. Vamos ver se mantém ou não os próximos jogos. O próximo jogo é decisivo, obviamente. Agora a Turquia tem isto, não é? Uma primeira derrota no Mundial deixa que os dois jogos seguintes sejam completamente fundamentais e a pressão esteja sobre a equipa, e não sei até que ponto é que esta Turquia irá aguentar. O jogo será frente ao Paraguai. Acredito que tenham seleção para bater o Paraguai, mas não estou certo, 100% seguro desta Turquia, não depois do que vi frente à Austrália, embora o jogo não tenha sido. A Turquia não defraudou expectativas quanto ao volume de jogo, o volume ofensivo que criou. Foi mais a nível defensivo que acabou por quebrar um bocadinho mais. Quanto a Portanto, grupo D com os Estados Unidos favoritos a passar em frente. Estou com curiosidade para ver o duelo deles frente à Austrália. Passamos para o grupo E, o grupo da Alemanha, que goleou Curaçao eu devo dizer, durante aqueles 17 minutos em que o jogo esteve empatado, eu fiquei ali com um quentinho no coração a achar que a paz no mundo era possível e que ia-se descobrir a cura para o cancro, sei lá, estava ali um bocadinho nas nuvens, mas pronto, depois apareceu a Alemanha em grande fulgor, como já seria de esperar. Não seria de esperar que quebrassem, obviamente, frente a uma seleção como a do Curaçao. A vitória por 7-1 acaba por se ajustar, mas atenção, Curaçao a deixar uma boa réplica, gostei, e fiquei até ligeiramente surpreendido com aquilo que vi da equipa da América Central. Vamos ver agora como é que reage noutro contexto competitivo, em que não apanha uma seleção tão esmagadora, digamos assim, a nível ofensivo, embora Equador e Costa do Marfim tenham a sua qualidade ofensiva. Aliás, eu estava à espera de menos da parte de ambas as partes. De menos a nível ofensivo. A nível defensivo já sabia que eram seleções relativamente sólidas,
e vi o Equador a causar muitas dificuldades à Costa de Marfim nessa perspectiva. Com o passar do tempo, a Costa de Marfim foi conseguindo desbloquear e tem ali executantes para isso mesmo. O Amad Diallo foi poupado e, a meu ver, é a estrela da equipa, portanto, só por isso já se vê também a quantidade de soluções que a Costa de Marfim tem. E pronto, e foi ele próprio a marcar o golo que deu a vitória à Costa de Marfim frente ao Equador. Um jogo de parada e resposta muito intenso, um bocadinho rasgado também, a nível de faltas, a nível de cartões amarelos, mas foi um bom duelo, gostei bastante e foi um dos melhores jogos do Mundial. Só não foi o melhor porque antes disso houve um Japão-Países Baixos que me deixou deliciado. A primeira parte pode não ter sido assim tão pujante, por assim dizer, mas houve oportunidades de perigo e houve oportunidades de parte a parte. A segunda foi incrível. Golo dos Países Baixos, golo do Japão. Os Países Baixos responderam logo a seguir e o Japão marca perto do final. No meio disto houve oportunidades de perigo reais, muito reais, e houve ali uma dinâmica ofensiva muito interessante por parte do Japão, por parte dos Países Baixos também, mas já se esperava. O maior elo de ligação meio-campo-ataque foi o Gravenberch. Eu acho que foi fundamental para que a Holanda, os Países Baixos, pudesse criar perigo junto da baliza do Japão, portanto acho que foi muito por ele que a equipa conseguiu criar perigo. Do lado do Japão vi ali Nakamura com um papel fundamental, tanto a defender como a atacar. Foi, a meu ver, se calhar o melhor jogador do Japão. Também gostei bastante do Kubo outra vez, não é? Já estava à espera, e devo dizer que estou muito surpreendido com o que o Japão entregou. Sem Endo, ainda mais, porque eu achava que mesmo com Endo esta seleção do Japão não ia chegar muito longe, mas a verdade é que tem-me surpreendido e acho que, ou surpreendeu-me neste jogo frente aos Países Baixos, e acho que é uma das equipas a ter em conta para o futuro. Não sei como é que vai, enfim, frente à Tunísia acredito que possa vencer, e possa mesmo somar 4 pontos, e acho que com 4 pontos já se consegue passar, mesmo que seja em terceiro lugar. Um, Estou curioso para ver como é que será frente à Suécia, uma seleção que é mais talhada para o processo ofensivo do que propriamente os Países Baixos, porque eu sei que a laranja mecânica tem a fama de ser a própria laranja mecânica e de criar situações de perigo com facilidade e de um jogo muito positivo, mas a verdade é que esta seleção dos Países Baixos é diferente, e se calhar tem mais tração atrás do que outras antecessoras. Portanto acho que isso é para se ter em conta. Ainda assim tiveram ali uma demonstração de capacidade frente ao Japão e fizeram também um bom jogo. O 2-2 acaba por se ajustar, mas acho que acaba por ser mais prejudicial para os Países Baixos, que tinham ali se calhar um jogo para vencer, eram teoricamente favoritos. O último jogo do dia foi também muito bom, foi a Suécia-Tunísia. A Suécia venceu por 5-1, mas deve-se dizer que não foi propriamente um jogo espetacular por parte da seleção nórdica, pelo menos na minha perspectiva. Sempre que se ativava a transição ofensiva, havia ali havia ali perigo, criava-se perigo real. Tanto o Gyökeres como o Isaac tiveram bem e acho que combinaram muito bem na frente, mas eu acho que o melhor jogador foi mesmo o Ayari, o que marcou 2 golos e 2 golaços. Ele que já tinha representado, não, tinha nascido na Tunísia e portanto tinha ligações ao país, deve-lhe ter gostado de marcar esses 2 golos, mas foram 2 golaços e acho que ele também foi ali um pêndulo do meio campo. Aliás, quem tem o guia sabe que eu tenho-o em muito boa consideração, portanto, quem consultou o guia do Futebol 120 que está disponível em patreon.com/futebol 120 sabe que eu gosto muito deste miúdo. Marcou 2 golos e foi, a meu ver, o melhor em campo. A Gyökeres também esteve muito bem, um golo e uma assistência. Lá está, quando a Suécia tem espaço, acaba por ser muito, muito perigoso, e acho que a conjugação, acho que o jogo entre Suécia e Japão vai ser muito, muito bom. Quanto à Tunísia, também teve ali períodos interessantes no jogo, e o 5-1 acaba por ser enganador, mas lá está, acaba por ser o resultado final e é com isso que se trabalha. Portanto, 5-1 vitória da Suécia, e a Suécia na liderança do grupo, isolada, com 3 pontos, mais 2 do que Países Baixos e Japão.
Vamos então aos outros temas. Marco Silva chegou ao Benfica, foi contratado até 2028, creio eu. Acho que é um reforço interessante para a equipa técnica do Benfica e acho que ele chega num momento mau, na perspectiva em que o Benfica vai disputar a Liga Europa e vem de um terceiro lugar e vai disputar a Liga Europa desde a segunda pré-eliminatória, vai fazer pré-época na pré-eliminatória, nas pré-eliminatórias, mas tem também a questão de as expectativas estão baixas e a partir daqui só se pode subir. Portanto, Marco Silva não vai pegar num projeto assim tão mau, por assim dizer. Depois, a chegada e acho que vai ser bom, e acho que mesmo para o Benfica vai ser bom, porque o Benfica vai praticar um futebol, a meu ver, mais atrativo sob o comando de Marco Silva. André Silva chegou ao Porto, acho que é ótimo para relançar a carreira. Ele não fez uma má época no Elche, nem um pouco mais ou menos. É um jogador que já, lá está, é daqueles que vai passando debaixo do radar e que a quem não damos tanta atenção, ou que não se dá tanta atenção mediática, mas que eu acho que pode ser muito útil. Eu relembro que ele chegou a ser melhor marcador do Futebol Clube do Porto em determinadas épocas, não me lembro se foi em várias, foi só numa, e se calhar é uma. Acho que vai conseguir relançar a carreira. Não sei se Samu vai ser vendido ou não, mas mesmo não sendo, acho que André Silva pode ser um reforço interessante para o Futebol Clube do Porto, mesmo como alternativa a Samu. Também pode eventualmente jogar os dois, embora isso seja um bocadinho mais difícil. Não sei se isto implica também a saída de Denis Gul do Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que nos está reservado. César Peixoto vai para o Wolves. Estou muito curioso para ver como é que ele vai implementar o seu estilo de jogo na Premier League não, no Championship, que o Wolves desceu. Estou muito curioso mesmo para ver, porque o César Peixoto é um treinador que não abdica de todo da sua ideia. Na Académica quis pôr a equipa a jogar como o Barça, só que não havia essa forma de jogar na segunda liga, portanto é normal que falhou ali um bocadinho a leitura do contexto, mas acho que ele agora no Gil Vicente conseguiu pôr em prática o seu jogo e vimos a exibição que o Gil Vicente fez na Luz, grande exibição. Estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer no Wolves e de que forma é que o seu estilo de jogo irá ser implementado. Saiu do Gil e para lá vai Luís Pinto. Fico contente que Luís Pinto tenha aqui um projeto interessante em mãos. Se o Gil Vicente manter a maior parte dos seus jogadores, acho que Luís Pinto vai fazer um ótimo trabalho e vai ser um digno sucessor de César Peixoto. Aliás, a sua saída do Vitória Guimarães foi das maiores injustiças que eu vi no futebol português na época passada. E por falar em futebol português e época passada não tem a ver muito com a época passada, mas queria também falar de Ruben Amorim no AC Milan. Já está confirmada a sua chegada ao Milan. Acho que vai pegar num projeto como ele gosta, que é um clube histórico que não ganha coisas há muito tempo e quer revitalizá-lo. Acho que dando-lhe alguma autonomia, acho que ele pode ser muito útil aos Rossoneri e será sem dúvida alguma um jogador sem dúvida alguma, um treinador mantendo a competência que apresentou ao serviço do Sporting e a passos ao serviço do United. Temos ali, se calhar, o relançar da carreira de Ruben Amorim. Se isso não acontecer, tem sempre Portugal pronto a recebê-lo de braços abertos, tenho a certeza absoluta. Vamos então, por falar em Portugal, à antevisão ao jogo com o Congo. Portugal joga na quarta-feira com o Congo, às 18 horas, menos uma nos Açores. E se calhar é um jogo teoricamente acessível para Portugal e eu acho que lá está, mantenho a minha perspectiva que é um jogo acessível, embora em mundiais é sempre difícil dizer o que é um jogo acessível ou não, mas tenho aqui confiança e tenho também curiosidade enquanto adepto para ver como é que joga esta seleção do Congo. Quer dizer, já vi como é que jogavam, já fiz a minha análise para o guia do Futebol 120, mas tenho curiosidade em ver como é que encaixa na nossa seleção. Eu acho que são um bocadinho diferentes da Nigéria, né?
vou mostrar outra vez a minha camisola. O teste de preparação foi a pensar no Congo, mas acho que não vamos ter ali dois avançados demasiado fora ou demasiado adiantados fora da linha média. Pelo contrário, acho que vamos ter uma equipa muito mais contida do que a Nigéria, mas ainda assim acho que vai ser interessante ver como é que vai encaixar em Portugal. O Congo está de volta ao Mundial pela primeira vez desde 1974, na altura era Zaire. 50 anos de espera fazem com que uma geração inteira veja este jogo com muita expectativa, não é? E os próprios jogadores também têm uma motivação meio acrescida para esta partida, ao contrário de Portugal, que eventualmente, lá está, pode pensar, isto é só mais um jogo, é um jogo teoricamente acessível, ainda se as coisas correm mal o Uzbequistão e a Colômbia, eu sei que há muita motivação para ganhar por Diogo Jota e é por isso que eu acho que Portugal vai vencer o Mundial, mas lá está, esta seleção do Congo, pode haver ali se calhar alguma... Frente a esta seleção do Congo pode haver aqui algum excesso de confiança. E é preciso ter em conta que esta seleção do Congo já esteve perto da qualificação para o Mundial, apesar de não estar desde há 50 anos. Em 2018 ficaram atrás da Tunísia por apenas um ponto, em 2022 caíram frente a Marrocos, no play-off que, como sabemos, fez um Mundial tremendo. Há uma palavra, e isto se calhar vai servir até para o título do podcast, que define a seleção, que é Fimbu, que significa chicote, portanto é Portugal versus chicote no Mundial. Representa energia, orgulho, intensidade, paixão, por assim dizer, não é apenas... no fundo é uma palavra que é quase um mote, digamos assim, e é uma identidade que se vê nos adeptos, não é? Uma palavra que tem uma identidade que se vê nos adeptos, e é isso. Acho que vai ser bom também ver aquele adepto, o Michel Cuca Mboladinga, que é aquele adepto que fica paralisado, não é verdade? Com fato colorido e elegante, né? Inspirado em Patrice Lumumba, a figura histórica da independência congolesa, vai ser giro ver esse adepto, portanto isto na perspectiva de, assim, mais histórica, não é mais histórica, mais fora da caixa. Acho que é importante também olhar para isto. Estou aqui a olhar para as minhas notas, como vocês podem ver, e lá está, esta seleção não é muito previsível, é capaz do melhor e do pior, estando motivado eu acho que pode ser muito difícil de travar. Nos momentos decisivos tremeu um bocadinho nos últimos anos, como sabemos, mas traz essa experiência e agora acho que pode ser difícil. Há jogadores experientes em futebol europeu como o Wan-Bissaka, o Issa, o Sadiki, o Tuanzebe, o Chancel Mbemba, como sabemos, né, do futebol português, e ainda o Theo Bongondá, que é conhecido como o Theo Messi, é um jogador muito criativo e capaz de desequilibrar a qualquer altura. Lá está, e toda esta mescla faz com que, olhando para este jogo do ponto de vista da seleção portuguesa, Portugal não pode entrar com excesso de confiança, não é? É verdade que somos favoritos, é verdade que temos mais talento individual, mais experiência, mas também é verdade que vamos enfrentar uma equipa que sente que está a viver um dos momentos mais importantes da sua história, e é muito poderoso isto, não é? E é um fator motivacional muito poderoso. Portanto, vai ser difícil, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, mas espero obviamente a vitória e espero ver Portugal a afirmar a sua superioridade, e garantir aqui já 3 pontinhos para chegar ali ao primeiro lugar e dar-nos ali alguma folga para gerir, porque se ficarmos em primeiro lugar o nosso jogo vai ser o último dos 16 avos de final, mais tempo para descansar. O único inconveniente é que vamos jogar à 1h30 da manhã de um sábado, de sexta, mas lá está, é sexta. A malta pode ficar acordada até mais tarde, não há problema nenhum. Portanto, Portugal versus Chicote, acho que vai correr bem, e vamos ter ali, estou curioso para ver ali o 11 inicial que Roberto Martínez vai apresentar. Estou curioso para ver se vão existir poupanças, se Ronaldo será eventualmente poupado, duvido. Se João Neves e Vitinha serão poupados, e Nuno Mendes também, por trazerem já alguma sobrecarga do PSG. Acho que já deu tempo para recuperar, mas pronto, estou curioso para ver. Eu acho que o primeiro jogo também devia servir como modelo e acho que as equipas deviam apresentar-se com a sua melhor equipa
para depois mais tarde conseguir gerir, portanto ganhar agora e depois se essa gestão for feita, ser feita mais no segundo jogo ou no terceiro. Estou expectante para ver se há essa poupança. Era importante. Estou também curioso, aliás, para ver como é que vai alinhar ali no eixo central da defesa. Gonçalo Inácio não foi muito feliz nos últimos jogos, está num momento um bocadinho mais complicado. Não me espantaria se ficasse no banco nesta partida, até porque a seleção do Congo é uma seleção relativamente pressionante e é importante reagir rápido e sair bem. E acho que o Renato Veiga talvez seja a melhor opção nessa perspectiva, ou mesmo o Tomás Araújo, ao lado de Ruben Dias, obviamente. Depois nas laterais, não sei se Dalot irá jogar ou Cancelo, e depois há a tal poupança do Nuno Mendes. E depois entra o Semedo para esse lado, ou o Cancelo para o lado esquerdo, eventualmente o Semedo para o lado direito, ou o Dalot do lado direito. No meio campo também, enfim, Bruno Fernandes é o jogador mais influente da seleção portuguesa e era importante tê-lo, mas também não me espantaria se Roberto Martínez o poupasse, e eventualmente jogasse ali com o Félix atrás do Ronaldo, e com dois extremos eventualmente mais puros, como o Pedro Neto, que é um jogador também capaz de defender, e eventualmente com o Bernardo Silva. Estou a dizer isto porque estou a pensar numa perspectiva de poupança e numa perspectiva de rodar os jogadores que têm à disposição. Mas lá está, se calhar jogar com Félix, temos ali um meio campo muito separado, também depende dos dois elementos que tivemos no meio campo. Enfim, é esperar para ver, mas são boas conjecturas para se fazer, tendo em conta o jogo de quarta-feira. Estou expectante para isso, estou expectante também para o Espanha-Cabo Verde de hoje, mas isso é para daqui a bocado e será certamente para a próxima análise. Amanhã já sabem que tem um videozinho no Instagram a avaliar cada jogo, portanto passem por lá e já sabem, para terem acesso ao guia do Futebol 120 é só passar em patreon.com/futebol120 e apoiar o projeto. Da minha parte é tudo deste episódio, espero que tenham gostado, um grande abraço, deem-me feedback. O meu nome é Pedro Machado e foi mais um episódio do Futebol 120.